Oi, pessoal. Oi, gente querida. Estamos fazendo nossa primeira conversa online. Eu espero que dê certo isso aqui. Vamos em frente. É verdade. Nossa primeira conversa a gente quis mudar um pouco o formato, porque a gente acredita que, pela mesma forma que vocês vêm até os comentários, mensagens, uma forma verdadeira, uma forma menos formal, né? A gente resolveu também trazer isso para o vídeo, também não ficar um vídeo tão formal, é mais uma conversa gostosa, né? Então vamos começar, né? A gente está passando por momentos um pouco obscuros, né, ultimamente. Acho que quem deve estar acompanhando, mas quem não está acompanhando, houve um ataque nos Estados Unidos, no Irã e vice-versa. Então, muitos jornais andam especulando, falando sobre guerra, terceira guerra, enfim. Aquelas palavras tristes e que a gente não gosta de ouvir, que a gente não gosta de entrar em contato, a gente não gostaria que existisse, mas infelizmente está acontecendo. E uma das coisas que a gente percebe com o tempo é que em tempos de acontecimentos tristes, as pessoas acabam ficando um pouco para baixo. As pessoas acabam ficando um pouco sem motivação ou sendo afetadas por essas notícias ruins. E eu conversando com o Luiz, a gente começou a pensar em como é que seria, como é que é criar poemas de amor para curar essa tristeza, curar esse ódio, curar essa guerra. Como é que é criar poemas em tempos de guerra? O Luiz acabou escrevendo, começou a pensar em algumas coisas. Fala um pouco para nós, Luiz, o que tu acha disso? Então, eu fui colocado, eu me senti contra um paredão de guerras, porque essa pergunta é uma pergunta que eu acho que afeta a toda a humanidade, não é só a quem escreve poemas. Como viver num mundo crivado de guerras? Agora, muito difícil é escrever poemas de amor num mundo crivado de guerras, ou escrever poemas num mundo crivado de guerras. Ontem eu fiquei com isso na cabeça e à noite escrevi um poema sobre fósseis e mísseis que será divulgado na próxima quarta-feira, não está pronto ainda, e eu nunca lembro muito bem, depois que eu escrevo, o que foi que eu escrevi. E eu sei que eu digo alguma coisa como que os mísseis são o ódio feito fóssil, porque o ódio é tão antigo como os fósseis na humanidade. Não é? E eu penso que é muito difícil falar sobre o ódio. É muito difícil fazer poemas sobre algum tema político, a chamada poema político. Eu já escrevi vários, não é? Gosto de grandes poetas políticos, fui muito influenciado por Mayakovsky, que foi o poeta da Revolução Russa. Estudei literatura em Moscou, então um motivo a mais para que eu tivesse vivido essa forte influência do grande Mayakovsky. Hoje eu não estou sentindo de escrever poemas políticos, eu acho que eu faço política de uma outra forma. Mas uma pergunta, Luiz. Desculpa te interromper, mas estou ouvindo tu falar, é uma coisa que eu acho que muitos devem estar pensando. E eu também me fez pensar, mas tu acha que mesmo com esse ódio tão antigo, mesmo com essas políticas, às vezes, fazendo com que até tu te afaste desse tema quando tu vai tratar de poesia, tu não acha que o poema ele é mais ou menos um sedativo, talvez um remédio, né? Alguma coisa para curar esse lado ruim da humanidade? Eu acho que um sedativo não, é um remédio com certeza. Ontem eu fiquei pensando isso. Que sentido faz? Que força tem um mero poema, um conjunto de palavras, diante da tecnologia de ponta de um drone ou das inteligências artificiais que hoje são inventadas a cada dia? Essa semana, ou a semana passada, eu não lembro, eu li na UOL sobre uma feira de acho que foi na UOL, uma feira de tecnologia nos Estados Unidos, onde foi apresentado, está sendo esses dias apresentado, um ser quase humano. Olha que coisa incrível, um ser quase humano. Eu penso, então, será um subser, um subhumano, um superhumano, sei lá que ser que é uma inteligência artificial
que conviverá com os humanos, fará tarefas, inclusive irá interagir emocionalmente com o ser humano. Talvez seja o ser humano perfeito. Não sei se essa inteligência concordará conosco ou se discordará das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e assim talvez vá gerar ainda mais guerras. Diante de tudo isso, um poeta, eu como poeta, eu me sinto também um fóssil no planeta, porque eu lido com as energias mais antigas do ser humano e as mais interiores do ser humano. A poesia lida com a alma do ser humano. E através da alma afeta, sim, a carne. A poesia afeta a emoção, a maneira de pensar e de agir do ser humano no planeta. A poesia é muito antiga, ela acompanha a humanidade, ela é tão antiga quanto o amor e o ódio, é tão antiga quanto o homem. A poesia acompanha a humanidade desde sempre. A poesia formou o homem. A arte formou o homem. Quando o homem reproduziu a natureza, quando ele criou uma imagem artística ou ele criou uma metáfora, ele passou a ser o ser humano como nós entendemos hoje. Então a arte criou o ser humano. Eu, como poeta, eu me sinto desse lado do ser humano, do lado criação. Enquanto que a guerra e o desenvolvimento da tecnologia de armas e de drones é o lado destruição. Eu não luto com armas, eu simplesmente aceno com as mãos limpas ao ser humano. Eu amo gente e eu sei que gente ama gente. Sim, é verdade. Eu concordo com o que tu diz e se não fosse a arte e o amor para salvar, né? Eu vejo muitas pessoas comentando e comentam como um poema, um bom poema, um bom quadro pode melhorar o dia de uma pessoa, né? Pode, você me fez lembrar, eu tenho recebido muitas, eu digo centenas, talvez alguns milhares de mensagens muito carinhosas, muito afetivas. Eu estou gratificado com a resposta que os meus poemas traz, né? As respostas que os meus poemas trazem para mim, sim, graças à sensibilidade das pessoas que estão lendo e apreciando as minhas palavras. Eu me lembrei agora de uma mensagem que é inesquecível. Uma pessoa escreveu: seus poemas são importantes para o mundo e para mim também. Olha que maravilha. Que alegria, que alegria. Continuar escrevendo. Que alegria. Receber uma mensagem dessa. Eu me lembrei também de uma grande gravurista, uma das maiores gravuristas do Brasil, a Fay Gastrover, que escreveu há muitos anos atrás: todos os dias eu repito no espelho, o que eu faço é importante. E assim é que eu continuo a minha arte. Eu tenho tido a bênção, a gratificação de encontrar pessoas que dizem isso para mim. Para ti. Que alegria, né? Que alegria. Então eu, como poeta, eu não me sinto frágil diante de um míssil. Sim. O míssil explode, destrói e se autodestrói. Ele desaparece enquanto ele faz coisas desaparecerem. Mas a natureza se recompõe, as árvores crescem. Vejam as bombas atômicas. Hoje em dia o Japão é um novo país depois de tão destruído. Sim. A energia negativa desaparece. É verdade. Né? Um poema é eterno, ele dura milênios. Nós temos aí o Gilgamesh, que é o poema mais antigo conhecido, que vem do ano, mais ou menos, do ano 2500 a.C. E até hoje está vivo, soando para a humanidade e inspirando a humanidade. Então, me penso hoje como um poeta político, sem fazer propriamente política, né? Tem as pessoas que fazem política, são os políticos. Eu faço política, ou eu estou sentindo que eu estou fazendo uma revolução emocional com meus poemas. Exatamente. Estou escrevendo
para a emoção, com a minha emoção, para a emoção das pessoas. Quero tocar a emoção das pessoas com os meus poemas e, dessa maneira, fortalecer essas pessoas para que elas sobrevivam de uma forma melhor às agruras do cotidiano, que elas tenham essa massagem que a poesia faz na alma da pessoa, que elas se revitalizem e sigam suas vidas mais fortes e com uma visão emocional mais clara para guiar as suas ações num mundo, como nós falamos, crivado de guerra. Sim, né? sim. Esse é o lado imortal da poesia. É muito bom saber que a poesia lida com aquilo que há de imortal em nós. Sim. Então, o que nós temos? Qual é a verdadeira revolução hoje, no século XXI que nós estamos? É elaborar, domar as nossas emoções, fazer de nós seres mais humanos, né? Mais criativos e menos destruidores. E aí a poesia tem um papel de recriação fundamental. A arte tem esse papel. Fantástico, fantástico. Luiz e nossos ouvintes, esse formato de vídeo que a gente está fazendo, formato novo, eu quero lembrar a todos vocês disso. Nós não pretendemos fazer muitas edições, nós queremos manter o formato mais natural e orgânico possível. Então peço a todos que continuem mandando sugestões, continuem mandando críticas, continuem mandando perguntas, continuem mandando seus pensamentos, continuem se comunicando com a gente, com a Arca de Palavras, com o Luiz, para que a gente sempre continue melhorando tanto o conteúdo quanto a forma como o conteúdo chega em vocês, os poemas e a voz do Luiz. E pensando nisso, a gente sempre quer deixar agora no final dos vídeos um espaço para o Luiz responder algumas perguntas. E do vídeo passado para esse, tiveram algumas perguntas que foram feitas lá no blog, né, poetaluisampaio.com. Se você entrar na aba de cima em blog e depois em Palavras do Poeta, tem todos os vídeos vão ser postos lá. Os vídeos também são enviados no Facebook, no Instagram, pode procurar como Poeta Luiz Sampaio. Podem comentar lá também, que nós também acompanhamos por lá. Bom, Luiz, no último poema que nós intitulamos como Nova Rotina, houveram algumas perguntas. Eu vou ler algumas perguntas aqui que eu separei para tu responder para o pessoal, certo? Certo. Vamos lá então. A Viviane Almeida manda um grande abraço, pergunta como é que você está, diz que está com saudade dos vídeos, e ela pergunta: Luiz, gostaria de saber como é o processo que você usa para escrever seus poemas. Meu processo de escrever, né? É muito, eu penso que é um processo muito natural em mim, né? Eu fico quieto, não é? E aguardo a poesia. Eu não escrevo, eu não programo o que eu vou escrever e também depois eu não lembro. Eu falei que eu escrevi ontem sobre fósseis, mas eu não tenho a menor ideia do que eu escrevi. Tá lá no rascunho, depois eu vou passar limpo. As palavras vão vindo, eu recebo as palavras, elas vão vindo e eu sinto uma emoção muito forte, diferente do normal, e vou anotando rapidamente. Meus rascunhos são horríveis, minha letra é muito ruim, eu às vezes tenho dificuldade em entender o que foi que eu escrevi, né? E depois, no dia seguinte, ou durante essa semana e tal, aí sim eu vou para o computador e retrabalho o que eu escrevi, reelaboro, lapido, digamos assim, mas não muito. Eu não mudo muito as anotações iniciais. Eu ajeito para dar uma forma melhor de poema, não é? Agora, é um processo, eu fico meio impressionado até, porque as palavras chegam, é uma coisa muito incrível. Eu me predisponho e fico. Então, eu escrevo muito fora de casa, gosto muito de escrever em público, em lugares públicos. Eu não fico sozinho escrevendo. Sozinho eu retrabalho depois. Mas o meu insight, as minhas anotações, normalmente eu escrevo à noite, em restaurantes, sozinho, jantando. Eu gosto de sair para escrever. São noites em que eu saio para trabalhar, digamos assim. Eu brinco que os restaurantes são meus escritórios,
não é? Eu bebo pouco, mas eu bebo cerveja e isso me tira um pouquinho do sério, não é? E eu fico lá anotando no restaurante, e eu vou muito em japonês, naqueles balcões de restaurante japonês, e eu brinco que o balcão é uma espécie de barranco, de um rio, onde eu fico esperando o poema passar para eu pescar. Né? Eu fico Legal, pescando o poema no balcão do japonês, né? que E legal. algumas noites eu volto. Eu escrevi uma vez que eu escrevi com o meu samburá. Samburá é aquele cesto de palha que o pescador traz os peixes. Eu fico triste quando eu volto com o meu samburá vazio, que é uma noite em que a poesia não me deu palavra nenhuma. E Mas acontece, né, Luiz? Acontece às vezes. dificilmente. A poesia é muito boa para mim, né? E ela nunca nega, ela nunca nega. Eu fiquei agora 20 dias viajando sem escrever uma palavra e ontem fui para o meu balcão japonês com essa ideia da guerra, do míssil e tal, e falei, meu Deus do céu, será que a poesia vai voltar? Eu sempre tenho medo que a poesia não volte, né? E graças a Deus ela Ela voltou, volta. Que, ela não me que abandona, legal, que legal. né? Bom, então acho que a gente conseguiu responder, né, para Viviane. Vamos Eu seguindo. acho que é isso, Viviane, é da maneira mais natural do mundo. Eu aguardo as palavras e Elas anoto, vêm. depois que trabalho. Ok. Vamos então agora para Fernanda Diniz. Boa tarde, Luiz. Você poderia fazer poemas mais ácidos? Qual é o seu estilo? É engraçado, poemas ácidos, né? Poemas ácidos. Poemas ácidos, há um choque entre essas duas palavras, né? Porque a gente sempre pressupõe que a poesia não é ácida, né? Mas existem sim poemas ácidos, existem poemas irônicos, existem poemas mais agressivos, poemas mais racionais. Ou seja, a poesia é tão ampla, que ela abarca uma infinidade de diferentes formas de poema. Eu penso que os meus poemas não são ácidos, embora, como eu falei no início da nossa conversa, eu escrevi vários poemas políticos e alguns muito revoltados com o que eu vejo. Eu escrevi sobre o incêndio do Museu Nacional, um poema muito ácido. Escrevi um poema que eu li também, a imenso número de feminicídios. Eu escrevi um poema sobre feminicídio, que é muito ácido. Então eu acho que a acidez faz parte da poesia. A poesia comporta tudo o que existe na nossa vida, na alma humana. A acidez faz parte da poesia. Eu acho que é possível sim escrever poemas ácidos. Não é a minha característica principal, até porque eu procuro tocar o mais sutil, de certa forma, às vezes até apaziguar, ou chamar a atenção das pessoas para alguma coisa Aham. da nossa forma de sentir e viver, Sim, sim, mais do que tocar as pessoas de uma forma ácida. Mas a poesia ácida é muito poderosa e tem o seu lugar, sim, com certeza. Eu até vou complementar aqui. Ela fala qual é o seu estilo, né? Mas antes de tu responder, eu faço uma suposição de que poema, não é, poema ácido não é um estilo. Alguns poemas são ácidos, mas não é um estilo de Não é escrita, um não é? estilo. Eu acho que não é um estilo. É uma característica de um poema. Ele Aham. pode ser um poema ácido, um poema agressivo, um poema, sei lá, tem Sim. muitas formas de poema. Vamos seguir então para a última pergunta, para o nosso vídeo não ficar muito comprido. É, O Otávio quero Pinheiro. cansar as pessoas, Não, cara. não queremos cansar. O Otávio Pinheiro pergunta: hoje é dia de gravação, acertou em cheio. O Otávio acompanha a gente, então ele sabe que quinta-feira é dia de gravação, dia de publicar vídeo. Obrigado, Otávio. Fico feliz. Obrigado, Otávio. Gostaria de perguntar qual é a sua escola, a clássica, se você puder nos dar dicas de como começar. Eu não sei o que ele está se referindo em relação a isso, tu entende? Tu entendeu a pergunta? Eu entendo, talvez começar a escrever, não é? Qual é a minha escola? A clássica? Não, a clássica não é. A poesia clássica é outra coisa, é uma coisa mais formal, não é? Eu acho que a gente está no século XXI e a gente é tocado pela poesia moderna, né? A poesia do século XX, que criou uma verdadeira revolução
naquilo que é considerada a poesia clássica. Hoje nós temos uma liberdade muito maior para escrever, nós não somos atrelados à métrica, à rima, a formas de poemas como soneto e coisas assim, não é? Então a poesia, a liberdade, a poesia livre, não é nós temos mais liberdade de criar nossas próprias formas, nosso próprio estilo. Isso a gente deve aos poetas desbravadores do início do século XX, né, a poesia moderna. Agora, dicas de como começar. Olha, escrever, a gente aprende escrevendo. E aquela célebre, o gênio Noel Rosa, samba não se aprende na escola. Poesia não se aprende na escola também. Nas universidades você estuda a poesia, você aprende como ler, interpretar, analisar um poema, como valorar um poema, mas você de verdade não aprende a escrever um poema. Escrever um poema parte, eu acho que, de duas premissas. Uma, prestar atenção nas palavras do seu sentimento. Ficar quieto. Eu, por exemplo, fico quieto no meio de um restaurante cheio de gente. Eu estou em contato com as pessoas, porque isso me faz muito bem, mas, ao mesmo tempo, eu estou em estado de silêncio interior, ouvindo as palavras que vão brotando em mim. As palavras brotam como de uma fonte. A gente tem que ouvir. Então, a primeira premissa para você começar é: fique em estado de escuta e ouça atentamente as palavras que vão brotando em você. Deixe a sua emoção falar, apague um pouco o seu cérebro, deixe as palavras fluírem livremente. E a segunda premissa, anotar todas essas palavras, escrever. Depois que você anotou, aí você tem um material para retrabalhar, dar uma forma, transformar esse primeiro rascunho num poema. Agora, aprender a escrever, você vai aprender lendo muitos poemas. Leia, leia, leia muitos poemas. E escreva, escreva e escreva. Se possível, todos os dias. Quanto mais a gente escreve, mais as palavras vêm, e eu penso que melhor a gente escreve. A gente vai afinando o nosso próprio instrumento, não é? Então, escrever se aprende escrevendo. É isso que eu diria para você, Otávio. E eu desejo, como eu desejo a todas as pessoas que escrevem, eu tenho várias pessoas que me leem, são poetas, poetisas, eu desejo muitas palavras, infinitas palavras, para você, Otávio, e para todos os poetas e poetisas, escritores que também, seguem, né? escritoras que me seguem e trocam poemas comigo. Essa é uma coisa muito gostosa que também está acontecendo. Essa troca, esse compartilhar de palavras e de emoções. Uma troca de poemas é uma troca de abraços, né? É uma troca de abraços, com certeza. A gente se abraça em poesia. É muito legal, muito legal. Né? Bom, acho que é isso, então. Otávio, acho que a tua pergunta foi respondida, imagino. Por hoje a gente gostaria de encerrar por aqui o vídeo para não ficar muito comprido. Quero lembrar a todos que nós estamos em poetaluissampaio.com, facebook.com/poeta Luiz Sampaio, instagram.com/poeta Luiz Sampaio. É muito fácil de nos encontrar nas redes sociais. Quem quiser deixar perguntas para o próximo vídeo, deixe as perguntas em alguma dessas postagens desse vídeo aqui, que nós vamos ler no próximo vídeo. Quer mandar um abraço a alguém, Luiz? Não sei, quer deixar um último recado antes da gente encerrar? Eu vivo mandando, eu adoro mandar abraços, eu vivo mandando abraços, eu chamo minha gente querida, as pessoas que me leem com tanto carinho, né? Eu sou um grande abraço. É verdade. E eu quero sempre poder tocar vocês com o melhor de mim, com o melhor da minha emoção e da forma mais criativa e revitalizante possível.
Recebam todos vocês o meu carinho. Fantástico. Até o próximo vídeo. Espero que não tenha sido cansativo. Se for, a gente vai perceber. No próximo faremos mais curto. Exato. Um grande abraço e até mais.